Meu padrasto maldito quer ficar com a casa do meu falecido pai, e minha mãe é sua cúmplice. 3 meses após meu pai falecer, minha mãe se casou novamente. Eu me senti desconfortável, vendo minha mãe se apaixonar por outro homem tão rapidamente, mas nunca desconfiei nada dela, até que minha mãe e eu descobrimos que meu pai não deixou nada para ela em seu testamento. Ele havia deixado todos os seus bens em meu nome. Meu pai também deixou junto ao testamento uma carta, e eu acabei lendo. Com a carta, acabei descobrindo coisas que eu gostaria de nunca ter sabido. Meu pai, que estava doente na época, descobriu que minha mãe estava tendo um caso com outro homem, e eles começaram a gastar todo o dinheiro do meu pai, desde que descobriram que ele tinha câncer. Na carta, ele me contou que minha mãe constantemente perguntava sobre o testamento, e que ela sonhava em ficar com o sítio dele. Ele parecia triste por passar os últimos dias de sua vida ao lado de alguém infiel. Quando eu li a carta, não pude deixar de chorar em meu quarto. E quanto mais chorava, mais eu tinha raiva e ódio da minha mãe e do meu padrasto. Quando minha mãe descobriu que não tinha nada, ela começou a quebrar tudo e a amaldiçoar a alma do meu pai. Ficou claro que minha mãe só se importava com os bens do meu pai, e não com ele. Decidi sair da minha cidade natal e cortar laços com minha mãe e seu novo marido. Me mudei para o sítio do meu pai, onde tentaria começar de novo. Tudo parecia em paz, até que recebi uma mensagem de texto do meu pai adotivo. Ele me perguntou como eu estava, e eu não respondi. Ele enviou outra mensagem e foi mais direto. Ele me disse que eu precisava sair do sítio, porque ele e minha mãe iam se mudar para lá. Mas se eu quisesse ficar, poderia pagar aluguel pelo meu quarto, sem saber se ele estava blefando ou falando sério. Olhei para a mensagem completamente sem palavras. Então eu disse para ele que a casa estava em meu nome, e que chamaria a polícia se eles pusessem os pés dentro da minha casa. Ele nunca respondeu. Depois disso, pensei que tinha acabado. Até algumas semanas depois, quando recebi uma notificação no meu telefone de que havia movimento perto da minha garagem. Abri o aplicativo e vi meu padrasto e minha mãe invadindo o sítio. Me desesperei e eu imediatamente chamei a polícia e informei que haviam pessoas invadindo minha propriedade. Quando eu cheguei no sítio, a polícia já estava lá e os dois foram expulsos. Nunca mais ouvi falar da minha mãe e do meu padrasto, e quero continuar distante deles. O que você achou da minha decisão? Comenta embaixo e siga essa conta para acompanhar mais histórias de vida como a minha.